Paz do Senhor, irmãos. Eu glorifico o nome do nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos novamente. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Josué, capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Irmãos, nós sabemos, né, que a irmã estava ministrando do louvor, ela comentou, né, que nessa época de final de ano é um momento que é comum, né, do ser humano fazer algumas reflexões, né, pensar como foi o seu ano de 2018 e projetar, né, algo melhor para o ano de 2019. Quando o pastor fez o convite para mim estar ministrando, busquei de Deus na direção, o pastor me deu um tempo até meio longo, e eu preparava uma mensagem, daqui a pouco não era essa, e preparava outra, né? Eu falei, pastor, da próxima eu vou ligar para o pastor, falei, pastor, me convida uns 3 dias antes, né? Porque eu preparo uma mensagem só, né? Mas foi uma mensagem que tocou o meu coração, porque eu comecei a fazer também uma reflexão, né, de como foi o meu ano de 2018, o que eu fiz para o Senhor, né? O meu momento de leitura, como ele foi, o meu momento de oração, se eu evangelizei, o que eu fiz para o Senhor, né? O meu testemunho no meu local de trabalho, por onde eu passei, por onde eu andei, né? Se eu fiz diferença na vida de alguém, né? Se eu compartilhei aquilo que Deus fez na minha vida, né? Se eu estive, né, com os olhos abertos para ver quem necessitava de uma palavra. Então eu comecei a pensar, né, nesse sentido, e eu lembrei, né, de um homem que passou por um momento também de reflexão. Um homem também que, por algum momento, ele teve que refletir tudo aquilo que ele já tinha vivido, e ele, num momento, né, pensando tudo aquilo que ele já tinha andado, né, junto com Moisés, e agora em um momento de tentar projetar um futuro melhor, projetar algo melhor para a sua vida. E eu lembrei de Josué. E é um personagem bíblico que eu gosto de ler, eu gosto de meditar sobre Josué, porque Josué, ele passou por esse momento, né? Acredito que isso é natural, né, de todos nós, pensar, né, quando está terminando o ano,
né? Geralmente o nosso trabalho ele vai diminuindo a sua intensidade quando vai chegando ali no dia 1º, né? Nessa semana, principalmente nesses dias, né? Que cai o domingo, depois a véspera, segunda, então dia 3, já fizemos isso no Natal, agora vai acontecer isso no Ano Novo, então é um momento de reflexão. E quando nós lemos e estudamos a vida de Josué, Josué também, em algum momento da sua vida, ele também se deparou com essa situação. É interessante, não sei se os irmãos perceberam, os primeiros versículos do texto vai dizer que Moisés havia morrido. E agora, Josué seria o líder que levaria o povo à terra prometida. Eu fico imaginando a responsabilidade, né? Ali Josué não estava olhando apenas para uma reflexão sobre a sua vida, mas sim uma vida de muitas pessoas que ele estava guiando, ele era o líder, ele tinha que levar essas pessoas à terra prometida. Então eu acredito que era uma situação que isso trouxe a ele uma preocupação muito grande, né? E é comum, quando nós começamos a fazer essa reflexão e pensar, não sei se os irmãos passaram por esse sentimento, mais que nós servimos ao Senhor, mais que nós somos servos e acreditamos no nosso Deus, mas nós ficamos pensando como será o ano de 2019. É um ano que vai trocar o governo, não sabemos o que vai acontecer. Lógico, nós projetamos e às vezes esperamos que a situação vai mudar, mas nós ficamos pensando, Jesus, né, o que fazer? O que vai ser? O que vai acontecer, né, daqui para frente? Como vai ser minha vida? Como vai ser o meu emprego? Né? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com o Moarama? O que vai acontecer dentro da minha casa? Então nós vamos projetando isso. Eu acredito que Josué também se deparou com essa situação. Moisés já havia morrido. E agora Josué teria que liderar esse povo para entrar na terra prometida. Então, a Bíblia nos mostra e nos dá a entender que Josué, ele estava muito preocupado. Ele estava, a Bíblia, Deus vai falar para Josué, ele levantar. Então, aqui dá para a gente entender que ele estava preocupado e às vezes parado, pensando, meu Deus, Moisés morreu. E agora? O que vai ser da minha vida? O que eu posso esperar daqui para frente? E eu gostaria de trazer algumas reflexões ao qual Deus disse para Josué fazer. É interessante, irmãos, que nós podemos aprender algumas coisas nesse texto. E o primeiro ponto, nós projetando aquilo que nós queremos de melhor para nós, Deus falou no meu coração, para a gente projetar algo de bom para o ano de 2019, nós precisamos fazer a primeira coisa que Josué fez, que foi ouvir. A Bíblia vai dizer que Josué, ele ouviu a voz de Deus. Ele escutou aquilo que Deus estava falando para ele. E eu fiquei pensando, Deus, mas parece que isso é tão simples, ouvir a sua voz. Só que quando nós olhamos para a nossa vida 2018, eu comecei a meditar, será que nesse ano de 2018 nós ouvimos a voz do Senhor? Como foi o seu relacionamento com Deus? Josué, ele teve que parar para ouvir. E eu fiquei pensando numa palavra que um pastor que eu tive, ele dizia que o homem, se ele tiver que falar, ele anda o mundo inteiro. Mas para ouvir, ele não está disposto a atravessar a rua. E hoje, nesse corre-corre que nós estamos, meus irmãos, às vezes é difícil você parar, sentar, ou mesmo ajoelhar para ouvir. Às vezes, naquele momento que nós temos para falar com Deus, esse relacionamento da oração, que você, o diálogo que você fala, depois você escuta, às vezes isso não acontece. Nós paramos, ajoelhamos e começamos a falar.
falamos, pedimos muitas coisas, agradecemos pouco, mas vamos falando, às vezes reclamando ou pedindo, daqui a pouco a gente termina, levanta e vai embora. Às vezes o nosso diálogo, ele é, né, apenas uma pessoa falando. Não há contrapartida, porque às vezes nós não queremos ouvir. Né? O nosso coração, muitas vezes, ele não quer parar. A nossa mente parece que não desliga. Às vezes nós começamos a nossa oração, daqui a pouco nós estamos pensando lá no trabalho. Aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco. Às vezes nós não paramos para ouvir. E Josué, no desespero, ele tinha tudo para não parar para ouvir ao Senhor. Porque a pressão que Josué estava sofrendo era grande. Ele sabia o povo que ele deveria carregar, o povo que ele deveria liderar. Nós sabemos que quando a gente lê a história, né, de Êxodo, quando o povo está saindo do Egito, o povo muitas vezes blasfemou, né, contra Moisés, contra a sua liderança, né, por estar no deserto. Né, eles queriam voltar para o Egito, tanta reclamação. Josué tinha tudo para temer, para fazer com toda a preocupação. Mas o que chama a atenção é que diante de todos os conflitos que Josué estava passando, fora, né, interior e exterior, ele parou para ouvir. Às vezes o nosso ano de 2018 ele foi tão corrido, mas tão corrido, e às vezes tão atribulado, e nós não paramos para ouvir ao nosso Deus. Mas que esse ano de 2018 as coisas possam ser diferentes. Né? Nós possamos fazer igual Josué fez. Acalmar o nosso coração e falar: Jesus, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que eu devo fazer? A situação é essa, os conflitos estão aí, as dificuldades, as incertezas, as lutas. Senhor, mas como eu devo me portar diante de tudo isso? Josué, ele estava nessa situação, com todas essas dificuldades. Mas Josué teve a sabedoria de parar, sentar e ouvir Deus falar com ele. E é tão interessante que quando Deus começa a falar com Josué, Josué que estava preocupado, sem esperança, com toda aquela dificuldade, eu acredito que quando ele começa a ouvir a voz de Deus, essa voz, acredito que foi trazendo dentro dele algumas mudanças e confiança para aquilo que ele deveria enfrentar. Por isso que é importante nós pararmos para ouvir aquilo que Deus quer falar com as nossas vidas, aquilo que Ele tem para nós. Às vezes nós reclamamos, mas não paramos depois para escutar o que Deus tem para falar com você. Eu não sei se você já né, pegou, às vezes acontece isso comigo. Eu paro para orar e eu não consigo orar. Não sai nada. Aí eu penso comigo assim: não, Deus, eu sei o que o Senhor está querendo. Não é para me falar nada. É apenas para me escutar. E é interessante, irmãos, que, né, eu fico ali alguns minutos parado, daqui a pouco, né, Deus começa a trabalhar, começa a me dizer algumas coisas, né, diante de alguma situação que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que, algumas decisões, Deus começa a falar a partir do momento que você se acalma. E às vezes não, em muitos momentos, nós não paramos. Nós não temos esse momento do silêncio com Deus, de parar e ouvir aquilo que Deus tem para falar para mim e para você. Essa é a oração, esse é o diálogo. Você fala, depois você escuta aquilo que Deus tem para você. Você vai se acalmando. E Deus começa a ministrar, e Deus começa a falar, Ele começa a mostrar algumas coisas que nós estamos fazendo às vezes de errado. Aquilo que nós estamos fazendo de positivo. Alguma situação de um livramento que você viu, olha, aquilo aconteceu porque Deus proveu tudo aquilo.
É um momento que você se acalma na presença do Senhor. E nós temos que criar esse hábito de ouvir aquilo que Deus tem para nós. E quantas pessoas, né, que elas estão aptas a pegar o microfone e apenas falar. Ela não gosta de ouvir. Ela só quer falar. E às vezes essa pessoa se torna até desagradável. Só ela quer falar. Imagine nosso relacionamento com Deus também. Não é só nós falamos, reclamando, pedindo. E aí, né, se fôssemos pensar, Deus fala assim, olha, agora ele vai parar de falar para me ouvir. E aí a gente levanta, já sai fazer as nossas coisas e não paramos para ouvir. É interessante que quando Josué ele se depara com a morte de Moisés, a primeira coisa que Deus vai dizer para ele era falar assim, Josué, levanta-te. E aí é interessante que depois que Josué começa a ouvir, Deus começa a falar coisas para Josué que acredito que é aquilo que eu disse para os irmãos. Algo foi mudando. Porque quando Deus fala, acredito que já aconteceu com você. A vontade que dá é apenas de chorar. Esse relacionamento vai assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é bondoso. Deus falou comigo. Né? Quando eu tenho uma experiência com Deus, você já quer compartilhar, Deus falou comigo. O que ele falou? Nem se for a falar assim, ó, chega, deu. Né? Quando eu vi um testemunho de um pastor, ele estava olhando e pensando, ele tinha se convertido, ele olhando o seu corpo, pensando aonde seria a próxima tatuagem. E aí ele estava tomando banho, olhando no espelho, e falou assim, agora onde que eu vou me tatuar? Aí Deus falou para ele assim, chega. Ele disse que ele começou a chorar, e aí ele contava para os irmãos, o que Deus falou? Né? Ele falou, Deus falou comigo. Mas o que Deus falou para você? Chega. Né? E as pessoas ficavam sem entender. E é assim que Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que eu e vocês sejamos aptos a ouvir aquilo que Ele tem para nós. Porque a voz do Senhor, mesmo que seja para uma correção, mas a Bíblia diz que Ele corrige os seus filhos, a quem Ele ama. Né? Então, até a correção do Senhor, quando você ouve Ele dizendo, né, a gente se alegra porque, né, nós temos esse sentimento, olha, o meu pai falou comigo. Né, o meu pai se relacionou comigo. Ele conversa comigo. Isso gera uma intimidade. E era isso que Josué estava precisando. Que geralmente Deus falava com Moisés. Não falava com Josué. Então tudo que Deus tinha que dar a ordem era para Moisés. Josué andava com Moisés. Só que Josué ainda não tinha tido essa experiência de Deus falar com ele. Mas Josué passa por essa experiência de ouvir a voz de Deus. Às vezes você vê as pessoas dizendo, olha, Deus falou comigo. E às vezes você se pergunta, mas por que Deus não fala comigo? Por que Deus fala com todo mundo e Ele não fala comigo? Porque às vezes o nosso ouvido ele está tampado. Nós não temos esse tempo de parar, se acalmar e falar assim, Deus, hoje eu estou aqui para ouvir a sua voz. Fala comigo. Fala comigo. E eu tenho certeza que a sua vida ela vai passar a mudar. E quando nós estamos aptos a ouvir a voz de Deus, não tem como ficar do mesmo jeito. Não dá. Porque é algo maravilhoso. Mexe com você. Mexe. Né? Te dá um ar de alegria. Deus falou comigo. Ele me orientou. Que coisa maravilhosa. Eu senti a presença dele. Eu senti o toque dele. Isso fez a diferença na vida de Josué. E Deus começa a dizer, olha, Josué, o meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e esse povo. E ele começa a dizer, olha, Josué, todo lugar que pisar na planta do vosso pé, o vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus. E ele diz, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha o que Deus disse para Josué. Com certeza, se você estivesse no seu quarto,
naquele momento de incerteza, de tribulação, de não saber o que fazer, o que decidir, o que escolher. Todo aquele medo, uma voz soando no seu ouvido, dizendo assim: por que você está prostrado, triste? Levanta-te. Se esse ano de 2018 foi ruim, Deus está nos falando assim: olha, levanta-te. Não precisa ser como foi no ano de 2018. Se você se levantar e dar ouvido à minha voz, tudo pode ser diferente. Era isso que Deus estava falando para Josué. Era isso. Assim: olha, Josué, levanta-te, Moisés já passou. Agora é eu com você. Agora eu vou falar com você. Eu vou te orientar. O seu medo, Josué, você não precisa mais ter. Porque eu sou contigo. Ninguém poderá te vencer. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Era isso. Agora eu fico imaginando, meus irmãos, se Josué não tivesse parado para ouvir. Com certeza ele ia ficar prostrado, chorando a morte de Moisés. Às vezes, o nosso ano de 2017 não foi do jeito que a gente queria. Mas o ano de 2018 foi mais ou menos igual ou pior. Josué poderia estar passando por isso, mas ele teve uma atitude de ouvir a Deus. E é importante, na nossa caminhada cristã, nós pararmos para ouvir. Pararmos para ouvir. Né? A gente às vezes achamos que é simples, como eu disse para os irmãos, os dias passam rápido. Né? Nós tivéssemos que responder, né? Qual foi a última vez que Jesus falou com você? A última vez que você ouviu a voz de Deus? Deus falando claramente com você. Você abrir a Bíblia e falar assim: olha, essa palavra é para mim. Alguém pregando, assim: Deus falou comigo lá no culto. Às vezes a nossa atenção, às vezes fica aqui na igreja, às vezes está lá fora, né? Nossa mente não desliga. Às vezes, se você tivesse que responder o que foi pregado domingo passado, será que você ouviu a mensagem? Que texto que foi lido? Quais foram os pontos que o pastor, né, quem ministrou? Às vezes, né, nós estamos falando e os nossos ouvidos estão tampados. Mas que nesse ano de 2018, nós fazemos esforços, né? Esforços para que nós possamos ouvir a Deus. Estejamos com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Atento. Porque é necessário. É necessário. Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você. Esse relacionamento de pai com filho. De intimidade. Era isso que Josué estava precisando. E era isso que Deus estava querendo se revelar para Josué. Era isso. E é interessante que essa foi a primeira atitude que Josué precisou ter. Ouvir. Ouvir. A segunda atitude que Josué ele precisou, né, se deparar foi a questão do esforço. Ele diz assim, ó: Josué, sê forte. Em outras traduções, esforça-te. Aí nós possamos pensar novamente. Como tem sido o nosso esforço para a obra do Senhor? Como tem sido? E quando a gente medita na vida de Josué, depois de toda essa palavra, né, a gente pode pensar, se você não conhece a história de Josué, você pode pensar: olha, então, depois de toda essa promessa, né, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Dá a entender que Josué ele passou a ter um superpoder. Né? Se o inimigo chegasse, ele já poderia exterminar o inimigo antes dele chegar a uma super arma. Mas não é assim que aconteceu na vida dele. Não é isso. Josué ele precisou se esforçar. Aquilo que Deus
né, poderia fazer, ele fez. Mas aquilo que era para Josué fazer, ele teve que fazer. Ele teve que se esforçar e muito. É interessante que ele não usa só essa expressão. No versículo 6 ele diz isso, no versículo 7 ele repete novamente, né, para ele se esforçar, e lá no versículo 9, novamente. Ele fala isso para Josué 3 vezes. Josué, esforça-te. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, mas você vai ter que se esforçar muito. Era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, você vai ter que trabalhar muito. Aí cabe a gente pensar, né? Sem esforço, não tem como conquistar nada. Não dá. A vida espiritual, ela é assim. Bom seria se a gente carregasse um pendrive, colocasse aqui e pudéssemos viver a nossa vida. A intimidade com Deus, ela requer esforço da nossa parte. Como eu disse para os irmãos, ouvir a Deus é simples? Até parece, mas não é. Você vai ter que se esforçar para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Requer aquilo que você pode fazer. Josué, ele tinha vários inimigos pela frente. E ele precisou se esforçar muito para isso. Isso é interessante. E quando a gente olha, né, quando Paulo ele está ensinando o povo, ele também trabalha muito com essa questão. Ele vai comparar o cristão como um soldado. E quando a gente pensa em um soldado, o soldado ele trabalha muito. Ele tem que estar pronto para, a qualquer momento, ele possa precisar da sua saúde, do seu físico, do seu treinamento, né, da sua tática. Ele necessita treinar, ele necessita se esforçar. Né? É um texto que eu gosto bastante, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele vai, né, relacionar isso que eu estou dizendo, né? Porque sendo, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. O verso 22, fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o apóstolo Paulo, ele se compara aqui como um atleta. No verso 25, ele coloca, todo atleta em tudo se domina. E quando eu estava, meditando nesse texto, logo me veio à mente alguns atletas de alto rendimento. E não é à toa que o apóstolo Paulo, ele compara um atleta com um cristão, que é um pouco parecido. O atleta de alto rendimento, ele precisa se esforçar muito. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas, principalmente aquele atleta que necessita muito do esforço físico. Eu fiquei imaginando um triatleta, e aí eu fui ver que existem, na hora que eu fui pesquisar ali como funciona, um treinamento de um triatleta, é algo absurdo. Tem o Ultraman, é um tipo de competição que demora 3 dias. O ultraatleta ele vai percorrer 10 quilômetros, nadar 10 quilômetros,
nadando, depois ele vai andar 421 quilômetros de bicicleta, né? E depois ele tem que correr ainda 84 quilômetros. Eu fiquei pensando como, né, que essa pessoa que vai participar de uma prova dessa, o tanto que ela tem que treinar, o tanto que ela vai precisar se esforçar para conseguir alcançar, não é o primeiro lugar não, é completar a prova. Acredito que muitos começam, mas poucos vão terminar. E quando a gente pensa na vida cristã, ela requer também um esforço. Ela requer um esforço meu e seu. Né? Nós vamos ter que ler a palavra do Senhor, né? Nós vamos ter que orar, nós vamos ter que cultuar, nós vamos ter que pregar, nós vamos ter que fazer as boas obras, né? Nós vamos ter que professar a nossa fé com as nossas atitudes. Isso requer o nosso esforço. Né? Eu, na minha família, nesse ano de 2019, eu tenho que tentar ser melhor, eu vou ter que me esforçar para isso. Né? Eu tenho que me esforçar para ser bênção para minha esposa, eu vou ter que me esforçar para ser bênção para minha filha. Né? Lá no meu trabalho, eu vou ter que me esforçar para me ser um cristão ainda melhor. Né? Isso vai requerer esforço, porque se eu e você deixar, nós não fazemos nada. Se for pela nossa vontade carnal, nós não fazemos nada. Porque a carne, né, se fôssemos olhar para a nossa carne hoje, estaremos em casa. Né, assistir o Fantástico, cheio de atrações, final de ano, é posse do presidente, é isso e é aquilo. Né, nós abriríamos mão de estar aqui. Você abriria a mão de servir ao Senhor nesse ano de 2018, se fosse pela sua carne. Mas isso é esforço. Né, aquilo que você pode fazer e que nós devemos fazer como cristão. Isso, nós vamos ter que nos esforçar para a gente conquistar algo no ano de 2019. Seja um número maior de livros, né, lidos, seja um número maior de livros, né, que nos ajudam na nossa caminhada cristã, seja na frequência no culto, seja no testemunho lá na sua casa, você vai ter que se esforçar. Se você quiser ter um ano de 2019 melhor. Era isso que Josué estava ouvindo do Senhor. Era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, você vai ter que se esforçar, Josué. Mas não é um pequeno esforço. Você vai ter que se esforçar muito. É isso que Deus diz para Josué. Então, se eu e você quiser sermos um cristão melhor no ano de 2019, nós vamos ter que nos esforçar muito. Eu não sei o que você pensa de conquista para no ano de 2019, mas você vai ter que se esforçar muito. Né? Porque nada vai cair de graça. Eu me deparei com a situação, eu preparando a mensagem, nós contratamos uma pessoa para trabalhar, né, no lanche, nós montamos ali na Praça do Japão, e a pessoa começou, né, 2, 3 dias, eu conversei com o esposo, né, e aí o esposo é daquele movimento que tem promessa para tudo, né, e eu tenho promessa que eu vim não sei de onde, porque falaram que eu tenho promessa aqui em Moarama, que não sei o que, tal, que eu vou conquistar isso, que eu vou conquistar aquilo, que eu vou ter, eu fiquei ouvindo. Né? Mas você já arrumou um trabalho? Ainda não. Aí ele era chapeiro. Né? Aí o meu pai falou assim, olha, se você quiser um emprego, eu falei, não, mas eu tenho que ver os horários, né? Porque eu prego às vezes à noite, então eu não posso assumir esse compromisso. Né? Já ficou meio assim. Né? A esposa começou a trabalhar. Ela foi 3 dias. Né? Aí ela ligou dizendo que não compensava ela trabalhar. Ficamos sem entender. Irmãos, é uma pessoa que tem muitas promessas, só que hoje eles moram de favor na casa de uma tia. Acho que ela tem 3 filhos, morando de favor, abriu mão do emprego porque ela tem promessa. Aí eu fico pensando, né, que tipo de promessa que é essa? Só se for a Mega Sena, né, que está esperando a virada, né? Só se for. Porque, irmãos, aquilo que eu e você temos que fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai pegar nós lá de casa e vai nos colocar aqui, nos transportar. Deus não vai pegar a Bíblia e ela vai aparecer na sua mente assim. Isso vai requerer esforço. Irmãos, de como que, né, a hora que eu estive meditando, é um esforço muito grande. Não sei se isso acontece com vocês. Quando o Espírito fala assim, ó, você não leu a Bíblia hoje.
Aí você está na frente da TV. Aí você fala assim, meu Deus, né? Aí você fica naquela, desligo a TV e vou para a Bíblia ou fico na TV? Aí você deita e você esqueceu de orar. Aí, né, o Espírito fala assim, você não orou para dormir. Aí você fala assim, ô Jesus, né? Irmãos, requer esforço. Isso requer esforço. E você pode achar que isso é pouco, mas para a sua vida espiritual isso vai se tornar muito. Olha o que aconteceu com Josué. Em um momento ele estava chorando a morte de Moisés. Em outra, daqui a pouco ele está levando o povo para entrar para a terra prometida. Fez toda a diferença na vida de Josué. Fez toda a diferença. Então, como eu disse, isso requer uma atitude do cristão. Uma atitude do cristão. E é interessante que quando você olha para a história de Josué, né, no capítulo 4, verso 14, Deus vai dizer assim, né, ó, e naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Diante da atitude dele levantar, dele se esforçar, as pessoas reconheceram, não, Deus se faz presente na vida de Josué, como fez também na vida de Moisés. Pode ter certeza, se eu e você nos colocarmos e nos esforçarmos, pode ter certeza que as pessoas vão olhar para mim e para você nesse ano de 2018, e falar assim, olha, Deus é na vida dessa pessoa. Olha a atitude dela. Olha a diferença que essa pessoa está fazendo aqui no nosso meio. Ela tem algo de diferente. Pode ter certeza, porque isso aconteceu com Moisés, com Josué. Também pode acontecer na minha vida e na sua vida. Pode acontecer. E eu sei que essa é a vontade de Deus para todos os cristãos. Nós se esforçamos para fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Aquilo que Deus colocou na nossa mão. Então, esse segundo ponto é, esforça-te. E é interessante que, quando a gente olha para as narrativas bíblicas, quando chega no capítulo 6 de Josué, Josué se depara com a cidade de Jericó. Esses irmãos já devem conhecer essa passagem. No capítulo 6, ela vai contar a história. E a história é bem conhecida. Era uma cidade, ela era fortificada, ela tinha 32 quilômetros quadrados, o muro ele tinha 9 metros de altura aproximadamente, com 6 metros de espessura. Os carros eles passavam em cima da muralha. Então era uma muralha quase que invencível. Só que Josué ele se coloca, ele se esforça, e Deus diz para o povo. E é interessante que quando eu estava lendo, eu pensei assim, olha, Deus poderia ter chegado com o povo ali, o povo olhar e as muralhas caírem. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o povo chega, Deus diz para Josué, olha Josué, você vai dizer para o povo, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta, em Jericó, e era 32 quilômetros quadrados. E eles, durante 6 dias, eles deram uma volta. Todo dia, eles saíam, davam a volta na muralha e paravam. Todos os dias. No último dia, no 7º dia, eles tiveram que rodar a muralha 7 vezes. Olha o esforço que o povo teve que fazer. Ultrapassar as muralhas eles não tinham como, mas fazer aquilo que Deus tinha pedido deles, isso cabia a eles. E aí quando eles dão a 7ª volta, eles dão um grito e as muralhas, elas caem. Então o povo precisou se esforçar para poder conquistar algo. Na nossa vida, para esse ano de 2018, na nossa meta espiritual, na nossa comunhão com Deus, esforça-te. Aquilo que dá para você fazer para Deus, para o Senhor, faça com todas as suas forças. Isso vai fazer uma diferença
muito grande, muito grande, muito grande, né? Esforce-te para fazer aquilo que Deus tem para você. Você vai viver o melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua vida. Por isso que Jesus diz, olha, buscai primeiro o reino dos céus, né? E as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque Jesus estava dizendo, olha, se relaciona comigo, me busca, que você não vai precisar de mais nada. Eu vou te acrescentar aquilo que você necessita. Isso é comunhão. É o que Jesus quer de mim e de você. Então aqui o povo, né, no segundo ponto, eles tiveram que se esforçar. Logo em seguida na narrativa que nós lemos, no capítulo 1, Deus dá outra ordem para Josué. Um outro conselho. Ele teve que ouvir, ele teve que ser forte, teve que se esforçar. E o terceiro ponto, ele teve que ser corajoso, né? Em outras traduções, ele precisou ter bom ânimo. Bom ânimo. E aí eu fiquei pensando, Deus, por que é importante a pessoa ter ânimo, a pessoa ter coragem? Deus começou a trabalhar algumas coisas e eu me deparei com uma pesquisa, né? E uma pesquisa eu achei bastante interessante, né? A questão da medicina. Um médico, né? Ele disse que quando a pessoa ela está enferma, e essa pessoa que está enferma ela é desanimada, ela tem 50% de chance de morrer, de não ser curada. E do outro lado, quando o paciente ele é animado, né? Ele vai de 50% para 80% de chance de ser curado. Através do seu ânimo. Através da sua coragem de enfrentar os problemas. E quando a gente pensa na questão espiritual, é o mesmo sentido. Quando o crente ele está desanimado, ele não vai incomodar ninguém. Ele não vai fazer a obra de Deus. Ele não vai querer cultuar, ele não vai querer ler a Bíblia, ele não vai querer orar, ele não vai querer escutar a voz do Senhor, ele não vai se esforçar, porque ele está desanimado. E a chance dele morrer é grande. A chance dele parar é grande. Mas quando o cristão, ele é animado, pode ter certeza que se ele passar por qualquer problema, ele vai conseguir, ele não vai morrer, ele não vai parar no caminho, ele vai continuar. Porque ele está animado. Né? Eu sou professor de história, eu leciono, e nos últimos dias de aula um aluno me fez uma pergunta que eu tive que parar para pensar, né, para poder responder. Nós estávamos falando sobre Napoleão Bonaparte, e aí ele disse, professor, por que esse exército ele venceu várias batalhas? Aí eu falei assim, por que esse exército? Porque ele era poderoso. Falei, não, mas só isso? Eu tive que parar e falar assim, olha, eu vou pesquisar melhor, eu vou te responder, vou trazer uma resposta mais concreta para você. Pode ser? Pode. Aí eu fui pesquisar. A personalidade de Napoleão Bonaparte, ele animava, ele encorajava os seus soldados. E os soldados animados conseguiam vencer as batalhas. Aí eu pude chegar para ele e falar assim, olha, eu descobri, os soldados de Napoleão, eles eram corajosos. Napoleão, ele conseguia, né, através da sua oratória, uma batalha perdida, ele convencer os seus soldados que era possível vencer. E o exército de Napoleão vencia as batalhas. Né? Eu fui olhar um outro exército, o exército de Hitler. Hoje, os estudos, né, apontam que os seus soldados chegavam até a ser dopados para ter coragem, para ter ânimo. E era um exército que lutava de dia e de noite. E era comum os soldados lutarem durante o dia e descansar à noite. Mas o exército de Hitler lutava de manhã e à noite. Ele encorajava, né? Quando a gente estuda Hitler, você vê os discursos dele, a oratória dele, animava os alemães
e tinha um poder de convencer que era possível vencer. E quando Deus diz para Josué, Josué, ser corajoso, Josué. Tenha ânimo, Josué. Eu acredito que quando a gente escuta uma voz dessa, Deus dizendo, olha, Josué, tenha ânimo. Tenha ânimo. E é interessante, irmãos, que era uma coisa que Deus já havia falado para Moisés várias vezes. Várias vezes. E é interessante que em nenhuma dessas vezes, Josué estava junto com Moisés. Em Deuteronômio capítulo 3, o verso 21, vai dizer assim, Deuteronômio 3, verso 21, também, nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a quem tu passarás. Não o temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então Moisés diz para Josué, Josué, tenha ânimo e seja corajoso, que quando você for lutar, é Deus que vai pelejar por você. Irmãos, quando nós paramos para ouvir isso, e se esse ano de 2019 você tiver que passar por alguma luta, alguma tribulação, bom seria, se eu pudesse profetizar, acredito que muita gente vai profetizar nesse ano, olha, dizendo que o seu ano de 2019 você vai, conquistar tudo que você tem direito, mas amém se isso acontecer, mas nós sabemos que é possível também que um de nós possamos passar por alguns espinhos, mas a palavra que Deus tem para nós é essa, ser corajoso, porque eu não vou deixar você lutar sozinho. É isso que Deus fala para nós, é isso que Deus ele nos mostra na nossa caminhada. Quando o crente ele é animado, quando o crente ele é corajoso, ele tem essa certeza, essa coragem dele não é um pensamento positivo, essa coragem é uma certeza, é uma experiência que ele já teve por várias vezes. Eu me lembro que teve um ano que, na virada ali, na questão das aulas, eu fiquei preocupado. E eu fui orar. Logo depois que eu assumi o concurso. E aí, eu comecei a reclamar. Aí parei de reclamar, falei, agora deixa eu escutar. Aí Deus falou assim para mim, mas você está preocupado com o governo? Mas e todos esses anos para trás, quem cuidou de você foi algum governo? A única coisa que Deus me disse, olha, ser corajoso. Vai ser difícil? Vai. Mas nós vamos passar junto. Essa é a certeza. É por isso que o Deus falou para Josué, Josué, ser corajoso, não desanime. As lutas vão chegar, as derrotas, às vezes ela vai querer nos pegar, e às vezes vai parecer que a gente até foi vencido, mas tenha bom ânimo, Josué. E é interessante que é isso que vai acontecer na vida de Josué. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 7, olha que interessante, no capítulo 6, Josué consegue, com o povo, derrubar as muralhas de Jericó. Olha que vitória maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Josué se esforça, chega diante das muralhas e as muralhas caem. A próxima palavra de Deus é, olha, Josué, mas você vai ter que ter bom ânimo, você vai ter que ser corajoso, porque a vida, ela não é só feita de vitórias. E olha que interessante no capítulo 7, o povo de Israel acaba de vencer a muralha, transpor a muralha e acabar com a cidade, que era impossível de alcançar aos olhos humanos, e eles chegam diante de um povo, o povo de Ai. Quando chega ali, era um exército menor, um povo menor. Olha o que diz o capítulo 7, o verso 6. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, e não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Como se eles estivessem dizendo, olha, vamos meio desanimado vencer ali, porque a vitória é certa.
E a Bíblia vai dizer, depois vocês podem, né, se quiser ler em casa, o povo de Israel vai ser derrotado por aquele pequeno exército. Vão ser humilhados. Volta todo mundo chateado. Olha a atitude de Josué, capítulo 7, verso 7. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, né, nos contentarmos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então farás o teu grande nome? Então, o que farás ao teu grande nome? O que Josué está fazendo aqui? Está reclamando, né? Ele perdeu uma batalha e agora está desanimado. Por isso que eu gosto da vida de Josué. E às vezes parece muito com a nossa vida. Em um momento, vitória, alegria, festa. Daqui a pouco ele passa por um momento que ele não estava esperando. E ele começa a olhar para aquilo ali. Mas olha como que é importante ouvir a voz de Deus. Aquilo ali poderia ser o fim. Como muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós tropeçamos, caímos, e parece que nós colocamos o ponto final da nossa história. Acabou, para mim não tem mais jeito. É por isso que tem tantas pessoas dentro do nosso meio, né, que estão dentro de um quarto hoje em depressão, porque ela acha que aquilo ali foi o ponto final da vida dela. Vinha com as vitórias, quando acontece uma derrota, parece que é o fim. Né? Parecia que também era na vida de Josué. Mas olha o que Deus diz para Josué, no verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? É isso que Deus disse para ele. Mas por que você está aí chorando e lastimando? Não chamei você para você ser não é para você ficar reclamando. Eu chamei você para fazer a minha obra, para ser alegre, para ser feliz, para ter essa paz dentro de você. Por que você está fechado desse jeito? Por que você só reclama? Por que você só murmura? Levanta-te. Por que você está prostrado com o seu rosto aí, Josué? Foi apenas um tropeço. Mas o ano de 2019, ele nem começou ainda. Você pode levantar também. Você pode se levantar e falar assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Josué vai se levantar, e aí no capítulo 8, essa cidade, né, esse povo que tinha acabado de destruir o exército, de vencer a batalha, no capítulo 8 ele já vai ser vencido novamente. Israel consegue vencê-los. Né? Então a nossa história ela é desse jeito. Se o ano de 2018 ele não foi tão bom, mas nós temos que nos levantar e lutar para que o ano de 2019 nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não é ficar murmurando, chorando, né, colocando a culpa nas pessoas. E é interessante que né, se você ler a história, o povo perdeu porque havia o pecado. O povo havia pecado. Por isso que o povo, né, Deus permitiu a derrota. E aí Deus faz um acerto para que eles alcancem a vitória novamente. E aí é isso que Deus, né, ele fala conosco. Por isso que é importante ter essa comunhão. Essa comunhão. Novamente Josué precisou ouvir. Coragem ele teve. Só que depois veio esse desânimo através de um momento de adversidade. Mas aí vem Deus falando novamente. Vamos, Josué. Seu lugar não é prostrado, não. O seu lugar, né, o que eu tenho para você não é essa tristeza, não. O que eu tenho para você não é esse desânimo, não, Josué. E quando a gente olha para o Evangelho, né, os discípulos tinham tudo para ficar reclamando. Né, os discípulos. A perseguição era enorme. Às vezes a nossa mente não consegue nem imaginar o que esses homens enfrentaram. Mas diante das dificuldades, eles se regozijavam porque eles estavam sofrendo por causa de Cristo.
Né? O Paulo se alegrava porque ele trazia no seu corpo a marca de Cristo. Né? A chicotada, as perseguições, as cadeias, os naufrágios. E às vezes nós ficamos murmurando por coisa tão pequena. Por isso que é importante nós ouvirmos a voz do Senhor, para que esse ânimo, ele venha inundar a nossa vida, o nosso coração. Mas esse ânimo, ele não vem, né, com uma palavra mágica. Olha o último ponto para a gente terminar, né? No verso 7, Deus fala assim para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesse, Josué, de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, que esse ano de 2019 seja de muita leitura da palavra do Senhor, muita meditação, muita, menos TV, menos celular, muita palavra, está faltando muita, né? Nós vivemos um momento da igreja, um momento difícil, porque as pessoas não querem ouvir a palavra, elas querem ler aquilo que os homens estão escrevendo, que às vezes nem na direção de Deus está. Tanta heresia, mas as pessoas não param para meditar na palavra, essa palavra sadia, essa palavra que nos alimenta, e que, né, eu fiquei pensando, e o texto foi me levando a algumas referências bíblicas acerca das escrituras, que eu fiquei maravilhado. Se nós meditarmos muito, não tem como ficar desanimado, porque a palavra parece que, né, tudo aquilo que foi escrito serve como exemplo para nós. O livro de Hebreus, quando a gente lê os heróis da fé, né, no capítulo 11, logo no início do capítulo 12, o autor fala assim: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Todos os heróis da fé deram exemplos que é possível ter esse ânimo, ter essa esperança. A palavra de Deus nos mostra que é possível ter essa comunhão, essa presença de Deus na nossa vida. É possível. E a Bíblia, ela nos orienta e tem vários exemplos para isso. A palavra tem um poder maravilhoso, ela traz sabedoria. Efésios 3:4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo falando: olha, lê, vocês vão entender. Traz a santificação. A Bíblia vai dizer, acho que é João 17:17, né? Vós estáis limpo pela palavra. Então a palavra, ela nos traz esperança, né? Aquilo que nós, né, pois Romanos 15:4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Né? Ela nos transmite alegria. Né? 1 João 1:4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha que maravilha. Né? A palavra de Deus ela vai enchendo o nosso coração, né? Transmite conforto. Né? O Salmo 119, 92 e o 93. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preserva a minha vida. A palavra de Deus nos traz tudo isso, né? Traz a salvação. Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra, ela tem um poder
né, de transformar a nossa vida, a nossa mente, né, transformar a nossa família, transformar as nossas atitudes. A palavra tem esse poder, ela é poderosa, né? Em toda a história os homens tentaram destruir essa palavra, mas ela permanece aqui, né? E os homens não conseguem. Ela é o nosso manual, é aqui que Deus nos orienta. Mas se ela continuar sendo, né, fechada lá na nossa casa, apenas como um livro lá na cabeceira da cama, ou dentro do carro, que nós não tiramos nem, né? Deixamos dentro do carro já porque nós vamos usar no domingo. Nós vamos continuar vivendo essa seca espiritual. Porque a palavra, por isso que Deus disse para Josué: Josué, você vai ser forte, vai ser corajoso. Mas para isso acontecer, Josué, você vai ter que meditar esse livro de dia e de noite. De dia e de noite. A palavra de Deus é tão importante, né, que o Deuteronômio 6 vai dizer que eles escreviam a lei nas suas roupas. Durante o dia eles viravam assim e liam uma passagem bíblica. Era cheio de papel, né, espalhado por dentro da sua roupa, que eles liam a palavra. Era importante. Né? No Deuteronômio 6, né, o autor vai dizer que, dizendo para os pais, para eles falarem com seus filhos, andando, deitado, comendo, em todos os momentos. Na nossa casa não pode faltar a palavra. Essa palavra, né, que Deus disse para Josué: Josué, eu vou fazer prosperar o seu caminho, você será bem sucedido. Mas você vai ter que meditar de dia e de noite. Isso é todos os momentos. É por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. Nós necessitamos, a nossa alma, ela necessita ouvir, né, esta palavra. Essa palavra ela foi escrita para ela, né, a gente poder meditar. Né? Jesus vai dizer: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós sabemos que essa igreja ela preserva, né, a questão da escola bíblica, do ensino, do estudo. Sabemos disso. Mas é necessário que nós continuemos isso na nossa casa. É necessário que você procure desenvolver o seu próprio conhecimento. E você ler e meditar naquilo que foi pregado. E você pesquisar as passagens bíblicas. E você meditar naquilo que você leu na sua casa. É necessário, porque é essa palavra, né, que vai fazer que o ano de 2019 seja melhor do que foi esse ano de 2018. Se não acontecer fisicamente, mas espiritualmente, eu tenho certeza que vai ser melhor. Se você, né, se eu e você, a gente se dedicar na leitura da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vou fazer uma oração rápido. Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, sabendo que será um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que fala conosco, um Deus que demonstrou o seu grande amor na cruz do Calvário. Pai, nós pedimos para o Senhor, meu Deus, que assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor falou com Josué, assim como o Senhor ensinou a Josué, que o Senhor também possa vir nos ensinar. Deus, que nós possamos também ter um coração como o Josué teve, de poder ouvir a sua palavra. Fala conosco, meu Deus. Pai, que nós possamos ter o nosso coração, com nossos ouvidos atentos à sua voz, para que nós possamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para conosco. Abençoe a sua igreja, abençoe cada família aqui, Senhor, representada. Deus, que a sua graça, Deus, que o seu amor, Deus, que a sua misericórdia esteja sobre cada um, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.